Olá, pessoal das turmas da EJA. Hoje eu vim aqui, falar um pouquinho para vocês sobre o sistema de numeração, que é o conteúdo, que está sendo trabalhado na disciplina de matemática. Então, no nosso sistema de numeração, qualquer número ele pode ser representado com os seguintes símbolos: o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que chamamos de algarismo. Então, com esses 10 algarismos, nós podemos formar vários números diferentes. E no nosso sistema, ele é posicional, ou seja, os algarismos eles vão assumir valores diferentes conforme a posição que ocupam os números. Como nós podemos observar aqui, a posição do número vai fazer com que o valor seja diferente. Por exemplo, 147, O número 1 ele está representando 100, o 4 ele representa 40 e o 7, representa 7 unidades, 147. Ao colocar esses mesmos números, em posição diferente, eles já passaram a ter outros valores, o 7, que antes representava 7 unidades, ele passa a ser 700. O 4, ele continua sendo 40. E o 1, que antes ele representava aqui 100, ele passa a representar apenas uma única unidade. Esses outros exemplos também, O mesmo número, 222. Então, esse primeiro 2 aqui, da direita para a esquerda, ele representa 2 unidades. O segundo 2 aqui, ele representa 20. E o terceiro 2 representa 200. Então, a gente vê que ao mudar a posição, ele já passa a ter um outro valor. E assim também acontece com o número 555. Dando continuidade, no sistema de numeração, as quantidades elas são agrupadas de forma decimal. Ou seja, elas são agrupadas de 10 em 10 e elas vão receber as seguintes denominações. 10 unidades é igual a uma dezena. Então, se eu preciso de uma dezena de ovos para fazer um bolo, por exemplo, isso quer dizer que eu preciso de 10 ovos, 10 unidades. Então, quando eu tenho 10 unidades, é a mesma coisa, de dizer que eu tenho uma dezena. Agora, quando eu tenho 10 dezenas, isso quer dizer que eu tenho o quê? 10 vezes de 10, 100. Então, eu tenho uma centena. Assim como também, quando eu tenho 10 centenas, 10 vezes de 100 é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Então, para entendermos melhor, cada cubinho aqui dessa barra, ela representa uma unidade. Então, se eu tenho uma barra aqui e ela tem uma dezena, é a mesma coisa de eu dizer que tem 10 unidades. Nessa placa, aqui já temos uma centena. O que quer dizer uma centena? Uma centena, para entendermos melhor, centena. Então, a gente vê aqui, 100. Isso quer dizer que tem 100. Então, é 100 unidades ou a mesma coisa de dizer que eu tenho 10 dezenas. Então, como a gente pode observar, os números eles são agrupados, de 10 em 10. E aí nós temos, unidade, dezena e centena. Quando passa, para um número maior, por exemplo, 1000, já temos uma unidade de milhar. Então, a gente vai ver adiante. Usando aqui aqueles mesmos exemplos que eu já tinha falado anteriormente, podemos observar que cada número, a posição dele, se mudar a posição, ele já muda o valor. Então, vamos ver aqui mais detalhado, O número 147, a gente sempre começa, da direita para a esquerda. O 7, ele representa o quê? 7 unidades. O 4, 40, é 4 dezenas. E o 1, é uma centena. Então, 147, isso quer dizer que eu tenho uma centena, 4 dezenas e 7 unidades. Então, 147.
Usando esses mesmos números, a gente vê que ele já muda o valor. O 1, que nesse caso ele valia 100, uma centena, nesse outro exemplo aqui ele já está representando uma unidade. O 4 ele continua representando, né, 4 dezenas, e o 7, que ele era 7 unidades, ao mudar a posição ele passa a ser a centena, né, 7 centenas. Esses outros dois exemplos, né, para a gente ver que o mesmo número em posição diferente, ele também representa um valor diferente. Então, nós temos aqui 222. Esse primeiro 2, ele representa a unidade. O segundo 2 representa a dezena. E o terceiro 2 a centena. Então, nós temos duas unidades, duas dezenas e duas centenas. Então, a gente pode observar que eles estão em posição diferente. E por eles estar em posição diferente, o valor deles já passa a ser maior. O primeiro 2 aqui, ele representa apenas duas unidades. O segundo aqui, ele já representa a duas dezenas, 22. Então, 20 é duas dezenas. Assim como também o 555. É a mesma coisa, né, deste exemplo que eu acabei de citar. Para entendermos melhor, temos aqui também outros dois exemplos, né? Temos aqui o número 567. Então, o 7, né, ele representa 7 unidades. O 6, ele representa 60 unidades, que é a mesma coisa de 6 dezenas, né? 6 aqui, ele está representando 60, né? Então, 67, quando eu tenho 60, isso quer dizer que eu tenho 6 dezenas, 6 vezes de 10. E o 5 aqui, ele representa 500, né? 500 unidades, que é a mesma coisa de 5 centenas, de 5 vezes de 100. Aqui nós já temos um outro número maior, 2043. Então, o 3 ele representa aqui 3 unidades, o 4, né, 40 unidades ou 4 dezenas. O 0 aqui, né, ele representa 0 unidade, também não tem ausência de centena, então aqui a gente não tem a presença da centena. E aqui o 2 representa 2.000 unidades, ou 2 unidades de milhar. Então, quando passa aqui para os números maiores, né, nós já temos a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, esses números, eles vão, à medida que eles vão sendo maiores, eles vão sendo agrupados também, né, de forma diferente. Aqui nós temos outros exemplos, né, de números que eles foram agrupados de forma decimal, onde a gente pode observar qual número é unidade, qual é dezena, qual é centena, qual é unidade de milhar e assim por diante. Então, aqui o número 14, né? Então, temos 4 laranjas aqui nesse quadradinho e aqui nós temos 10, a dezena, né? Então, nós temos aqui uma dezena com 4 unidades, 14. Aqui nós temos o número 127, né, onde ele também está agrupado. Aqui o número 4.357, então nós temos 7 unidades, 5 dezenas, 3 centenas e 4 unidades de milhar. E nós temos aqui um número maior, onde a gente já pode perceber, né, a diferença. Então, 450.978, ao agruparmos, o 8 ele representa a unidade, o 7 a dezena, o 9 a centena, o 0 a unidade de milhar. Então, a partir do momento que passa o número, ele é a partir de 1000, a gente observa, né, que ele já começa, né, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, porque já está representando, né, 1000. Aqui nós temos outros exemplos, né, para que vocês possam entender melhor. Então, os números, eles também podem ser organizados, né, através de ordem e classes. Observe a notícia e os números que são apresentados. Então, vamos observar essa notícia recente, né? Segundo dados do vacinômetro, da Secretaria do Estado da Saúde, o Estado do Piauí já realizou a imunização de mais de 100.000 pessoas
contra a Covid-19, no total de 475.921 piauienses foram vacinados. Então, a gente observa, né, que esse número é um número grande, 475.921. Veja como podemos representar o número de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Piauí. Então, se a gente pegar aquele número, né, aquele valor da notícia e colocar ele aqui, né, nesse quadrinho, né, nós vamos observar qual número representa unidade, qual representa dezena, qual representa centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, note que cada algarismo do número corresponde a uma ordem, a uma posição, que é numerada da direita para a esquerda. Então, sempre a gente numera, né, da direita para a esquerda. Então, nós observamos, né, que a unidade, o número 1 aqui, ele está na primeira ordem. A dezena, ela está na segunda ordem. A centena, na terceira ordem. A unidade de milhar, na quarta. A dezena de milhar, na quinta. E a centena de milhar, na sexta. Então, esses números, eles ganham ordem, né? À medida que eles vão sendo agrupados, nós podemos observar qual número está em qual ordem. E aí, né, esses números, eles também podem ser organizados por classe. Então, por exemplo, né, o número aqui, 921, ele está organizado na primeira classe, ou a classe das unidades simples, que é onde está a unidade, a dezena e a centena. E nós temos aqui outra classe, que é a segunda classe, né, ou classe dos milhares. Então, já é os números aqui, né, que representam os milhares. Nós temos a unidade de milhar, a dezena e a centena de milhar. Então, nós podemos organizar eles em ordem e também organizar eles em classes. E aqui nós temos esses outros exemplos, né, onde a gente pode observar. Por exemplo, aqui esse número, primeiro número, 136.821. Então, agrupando ele aqui, nós observamos qual número representa, né, a unidade, dezena e a centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E nós já observamos também, né, quais dos números estão na primeira classe e quais estão na segunda classe. Então, estes exemplos, né, eles vão auxiliar vocês e ajudar na resolução, né, das atividades. Eu agradeço, né, muito obrigada a todos vocês e quero dizer que eu estou disponível em caso de qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, que eu estou à disposição para ajudar cada um de vocês.